Papo de bola desse sábado aqui no Cidade na Tela. Na verdade, a gente estreando o quadro Papo de Bola aqui nas gravações. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com o Ronaldo Alves, o popular Ronaldo Aderbal, que é uma figura conhecidíssima no meio futebolístico. Eu diria, não apenas em Elesbão Veloso, mas nos arredores, visto que ele envergou camisas também de clubes aqui próximo a Elesbão, Barro Duro, São Félix do Piauí, outras cidades, Valença, que é a sua terra natal, e a gente vai saber um pouco da vida do Ronaldo Aderbal. Ronaldo, é um prazer recebê-lo aqui no Papo de Bola para a TV Elesbão News, e a princípio eu quero que você faça um retrospecto geral, por que não, da sua vida futebolística. Olá, boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, e o prazer é meu estar aqui mais uma vez. A gente sempre está se encontrando para conversar um pouco sobre futebol, né? Mas, Zé Neto, futebol para mim, assim, chegou a ser quase igual a comida. Era essencial para mim. Eu, cara que sempre fui muito apaixonado por futebol desde 11 anos de idade, assim, quando eu comecei a jogar nos times, a gente já falou sobre isso. E nunca, até hoje eu ainda não consegui me desvencilhar do futebol, certo? Continuo aí no futebol. Hoje bem mais, não mais tão atuante como antes, que eu tento e eu tenho a intenção de me desligar de uma parte do futebol, da parte de futebol principal, como se chama, que é dos jovens, certo? E continuar brincando na peladinha nos veteranos. Você diria, já foi mais participativo. Isso, né? Mas, como jogador e até mesmo como dirigente de time, ajudando como técnico, auxiliar técnico, até mesmo botando o time mesmo, né? Patrocinando, como o pessoal fala por aí. E eu tenho uma intenção, porque, Zé Neto, se você for analisar, você que está perto tem até como fazer isso, e ver também, como eu tenho a visão, ver que não tem nada a ver mais o futebol de hoje com o futebol de pouco tempo, uma história recente, mudou muito rápido a questão. Antes dava prazer você participar do futebol, dava prazer você gastar com o futebol. Hoje não dá prazer de participar como dirigente, não dá prazer de ir assistir o jogo sequer, cara. Eu vou até focar isso contigo posteriormente, aqui no transcorrer da conversa, sobre o futebol de antes, o futebol de outrora e o futebol de atualmente. Mas, fazendo uma pesagem, Ronaldo, no geral, você se sente feliz por ter vivido o futebol em Elesbão Veloso? É bom que se diga, que eu falei lá no começo da entrevista, que Ronaldo é valenciano, mas eu considero ele elesbonense, visto que ele nasceu lá para as bandas de Valença, mas chegou aqui muito jovem. 3 meses de idade. Então, para mim, você é elesbonense nato. Então, Zé Neto, a questão eu continuo feliz do futebol, pelo que eu participei, certo? Da história do futebol, como eu falei para você. Se você gastava para jogar futebol, então você tinha prazer, certo? Hoje totalmente uma coisa que não tem nem como explicar, cara. A questão deixa eu caçar aqui a palavra para dizer, para explicar mais ou menos. O que se tornou a questão do jogador em si, o vínculo que a gente tinha. Eu já até te falei para ti. O meu conceito hoje sobre futebol, certo? É uma praça onde você vai encontrar amigos pro resto da vida, certo? Então, antes você jogava... Você fez vários, né? Exatamente. Então, até eu falo que os troféus que eu não tenho nenhum troféu físico. Sim. Os que eu recebi, que eu ganhei medalha, eu doei tudo para a escolinha do Eliel, que é para ele fazer lá por... Sim. Mas troféus mais importantes ficaram talvez as amizades, então, né? Cara, eu tava agora trabalhando em São Pedro do Piauí, encontro pessoas do futebol. Eu vou em Amarante, encontro o Marconi. Eu vou em Barro Duro, encontro o Cubinho e outros. Eu chego em Monsenhor Gil, encontro... Então, onde eu estou em Teresina, Joniel, em todo lugar, cara. Então, o que eu considero o troféu, o verdadeiro campeão, que eu fui campeão de várias vezes aqui, mas eu nem lembro mais disso aí. O que eu lembro é o ciclo de amizade que tem na região, todo. Claro. Recorda as equipes que você jogou aqui em Elesbão e em outras praças, porque você jogou também em outras praças. Aqui eu joguei já
vou falar só depois da Copa Cidade, que antes era aquela coisa que teve o Ferrabrasa, que foi antes do Colorado, Sim. aí joguei Colorado, aí joguei depois do Colorado Flamilson, aí Flamilson fui para Rodolfo, passei 6 anos na Rodolfo, da Rodolfo saí, joguei no time de Santa Lúcia, que foi um time que o Alisson fez com o Júnior, que trabalhava na Santa Lúcia. Também joguei no Cirino, né, que foi campeão em 2001. No selecionado Vila Nova também? Não pode deixar. Quanto a esses times aí, na realidade, eu tô falando só do time da Copa Cidade, né? Claro. Mas eu joguei, o primeiro time que eu joguei bem foi o time do rapaz lá do Juranda, do filho do seu Chico Loyola. Sei. Não sei se você deve lembrar dele. Claro. Ele tinha um time que na década de 80 ainda, onde jogava só craque, e eu tava tentando estar lá no meio desses caras, era o Rogério, o BTV, era o Lourinho. Esse Juranda que você falou parece que até já faleceu. Faleceu, né? cara, ele deu depressão, o cara morreu até jovem. Ele era amante do futebol, né? Rapaz, eu não sabia. Foi a primeira pessoa que ali na Pissarra que conseguiu um uniforme. O irmão dele, o Naná, mandou de São Paulo. Ah, moço, era novidade demais. Todo mundo nós estávamos ali atrás do colégio do Moisés Lima Verde, ali na Pissarra, jogando. E era do Flamengo. Só eram ruins que era do Flamengo. Mas sair com o uniforme naquele tempo era bom demais. Fora de Elesbão, você também jogou aí alguma coisa? São Félix, por qual Joguei em São Félix, joguei no time do Buriti, no campeonato municipal como reforço lá. Joguei já também em Barro do time do Capetinha, com o Padre Manel. Joguei na seleção Miguel Leão também. Por aí. Agora, até aquela pergunta polêmica que eu disse que ia fazer, numa conversa aqui em off, eu e o Ronaldo, a gente refletindo o futebol de Elesbão Veloso, o que foi a época áurea, digamos assim, e o futebol da atualidade. Eu quero que você comente aí, Ronaldo, na sua opinião, analise, né, o futebol lesbonense de ontem e o futebol da atualidade. Como é que você vê? Zé Neto, até falei um pouquinho agora atrás a questão do grupo, jogadores. Hoje, jogador do Barra de Fátima não joga no Barra de Fátima, hoje jogador do Cirino não joga no Cirino, jogador da Rodolfo não joga na Rodolfo, jogador do Pé do Morro não joga no Pé do Morro. Então é o seguinte, na realidade não tem mais aquele vínculo. A identidade, né, para se dizer, mais, de bairro. Não tem mais. Hoje o cara joga num time, certo? Ao mesmo tempo, tem um campeonato e está jogando no adversário em outro campeonato. Isso tinha muito, né, Ronaldo? Campeonato. Isso tinha muito antigamente, né? O cara da Pissarra jogava só lá. Só na Pissarra, só na Rodolfo. No bairro de Fátima. A gente era aquela coisa, eu joguei 6 anos na Rodolfo e era o grupo era o mesmo sempre, entendeu? Sim. Então hoje não tem mais isso. Não dá nem para criar aquela rivalidade. Tem 3 campeonatos ao mesmo tempo na cidade, no estádio, no clube, no alto. Aí o mesmo jogador joga hoje, domingo à tarde joga pelo Cirino contra a Rodolfo, domingo de tarde joga na Rodolfo contra o Cirino. Isso não existe, cara. Você vê isso como prejudicial? Eu acho que sim, cara. Entendeu? Hoje virou uma coisa. Na realidade estão jogando, tentando, jogando por uma quantia irrisória, mas é dinheiro que envolve e acabou a emoção do futebol. E esse aspecto econômico, financeiro, até que você falou, qual é a filtragem que você faz de tudo isso, Ronaldo? Porque isso não é de agora, isso já vem acontecendo um certo tempo, e Elesbão Veloso, queira ou não, puxou fila para outros lugares. Rapaz, Zé Neto, essa questão do dinheiro é uma coisa que foi mudando em todas as cidades, certo? Até que algumas pessoas ficam culpando um ou outro, algumas pessoas falam até que o que eu fiz, certo? É que quando começou isso aí, negócio de dinheiro, eu era um cara que eu era contra, porque até mesmo o time do Cirino de 2010 era 0,800. Aquele time foi 3 final seguidas que ele só se pagava os caras de fora. Aquele de 2001. Não, né? 2010. 2010, não foi nem 2001. Luiz, né? Erivan, claro. Luiz, Erivan, o Chaguinha, esses caras todinhos aí, esses caras não recebiam dinheiro. Sim. Só recebia dinheiro Geone, Tasso, Geone e Flávio e o Ferreira. E você conquistou alguns campeonatos. 3 finais seguidos no time 0,800 e ainda tem mais. Na época o mototáxi botava dinheiro e o Luiz não foi, o outro time botava dinheiro e não ia. Entendeu? Outro detalhe, o pessoal de fora também criava vínculo. Na tua opinião, o que é que fez mudar o comportamento desses jogadores? Assim, quando você falou que determinado jogador estava aqui e ele não abria mão nenhuma de sair daquele time para jogar. E não se via jogando contra o time dele no campeonato. O que é que fez mudar esse comportamento? Aí essa pergunta aí tem que ser feita
para eles, eu não tenho nem como, não dá para entender, cara, porque na minha, eu continuo do mesmo jeito, com vínculo. Esse certo afastamento teu do futebol, porque a gente não vê mais você de uma forma efusiva. É alguma chateação, alguma mágoa? Não, é justamente isso aí, cara. Cara, não dá pra tu estar conversando com uma pessoa bem aqui, tu não confiar na palavra dele e amanhã ele, na mesma hora, tá do outro time, ou tem 2 campeonatos, não ir para o jogo teu. Não tem mais, cara. Você já vivenciou isso? Muito, agora, recente. No último campeonato agora. No último campeonato agora aqui do Rural, como tava tendo no clube recreativo, jogador com vínculo com. Vai lá não opta por outro, você não conta nem com o jogador. Antes da gente gravar essa entrevista, a gente até recordava aqui o futebol lesbonense da década de 90, quando você falou para mim que era uma surpresa quando vinha um jogador de Teresina. Então eu lembro de mais que são amigos da gente hoje, jogador como o Demetrio, o Potozinho, o Joniel, Edilberto, que inclusive é daqui. Edilberto, surgiu de Olinda. Então é o seguinte, quando essas pessoas vinham para cá, se trazia um jogador é porque ele era um reforço e diferenciado que ia ajudar a gente. Esses caras iam ajudar a gente a ganhar um campeonato. Então a gente respeitava e recebia eles muito bem, certo? Hoje o que está acontecendo? O cara vem de fora, certo? O jogador da cidade se achando estrela, certo? Com a cara desse tamanho, Então você acha que o jogador local ele está até mais supervalorizado do que o que vem de fora? Muito. Hoje o custo hoje um jogador de fora custa 50% do jogador de Lesbão Veloso. Quer dizer, então quem acha que o jogador de fora muitas vezes vem mais caro que o daqui, está errado. Hoje, se o secretário quiser assim, vamos liberar, você consegue colocar o time pela metade do preço do jogador de Lesbão Veloso. É melhor trazer de fora então. De fora. Poxa vida. Aonde chegamos, Ronaldo? Tem como mudar esse cenário ou você acha que não tem mais volta? Não, isso não tem mais volta. Isso mudou, certo? Mudou. E eu até falei agora, quando começou isso, até aquele time do Cirino que foi 3 finais e perdemos 2 pro mesmo time, Barra de Fátima, e ganhamos uma do Pé do Morro, aquele time era 0,800, cara. A despesa era do jogador de fora. Mas a partir do outro ano, 2013, 14, certo, que já era mototáxi, que veio 3, 4 anos também no domínio aí, que inclusive nós perdemos uma das final, eu já perdi a 4ª final pro Pé do Morro, eu já estava no Pé do Morro em 2013, 14, o mototáxi. Desse tempo para cá que foi mudando. Eu tive uma pequena dificuldade, só que em 2000 logo eu disse, rapaz, já que é assim, aí alguns caras falam que eu inflacionei o negócio, aí eu arrochei. Rapaz, já que é para ser tá assim, na chuva, vamos para lá. E o cara botava um valor, eu dobrava. Mas por quê? Porque já existia, não foi... Essa certa disputa. Eu não assumo ter criado isso aí, claro. Cara. Você é saudosista, Ronaldo, do bom futebol de Lesbão Veloso? Sou. Tem boas recordações? Tem boas recordações. Eu acho que uma coisa que a gente tem aqui é que deveria... Zé Neto, aqui a gente tem a memória curta do futebol. Inclusive, nós dois já sempre conversamos sobre isso. Sim. Se for ver quem é campeão, todo mundo tem ano que tem time que foi campeão da Copa Cidade, 2 times no mesmo ano, que nem sabe quem foi campeão, não sabe quando foi, não tem um registro de nada, mas a minha memória em relação, eu acho que é até melhor do que recente, a memória do passado, e eu ainda considero que foi melhor e como era, sou saudosista muito mesmo em relação ao futebol. Bom, a Copa Cidade é logo ali, é um pulo e a gente vai viver a Copa Cidade, no momento tal rural. Eu acredito que você está acompanhando nos bastidores, eu quero até agradecer você acompanhar as transmissões aqui da nossa TV Lesbão News, fico muito feliz, acho que você pluga aí na sua televisão e fica assistindo. Mas a Copa Cidade, você está propenso a estar apoiando? Rapaz, eu já estive conversando com o pessoal que eu ultimamente estou acompanhando, né? Inclusive, como você falou aí, mais nos bastidores. O que aconteceu? Você não me viu mais dentro dos campos, sim, como auxiliar ou técnico, alguma desse tipo, ali dentro do campo. Esse ano agora de 2022, eu continuei apoiando, mas o que eu fiz? Fiz o máximo que eu podia nos bastidores, certo? E comecei a deixar outras pessoas assumirem até mesmo para ninguém ficar dependendo de mim. Porque, como eu falei, tenho a intenção de me desligar dessa parte aí. Quero ficar indo brincando os veteranos com os veteranos, inclusive joguei agora na seleção brasileira no intermunicipal.
quero continuar brincando, meus amistosos, que agora nós temos uma nova modalidade, 60 no Médio Parnaíba, né? Até porque a idade chega, né, Ronaldo? Eu tô ainda, claro que Nesse sábado, por sinal, você está chegando a 5.3. 53 anos. Quero te parabenizar. Amanhã, obrigado. O Ronaldo tá aqui com o manto. Esse clube aí, essa paixão aí é antigo. Cara, é a família. Meu pai era vascaíno. Aí eu já, devido a acompanhei ele. Quem é que é vascaíno na família? Seu pai era? Meu pai e minha irmã. Aí já tem o Renato e o Renan, que são flamenguistas. São flamenguistas. Naquele tempo, Zé Neto, a gente tinha muito. Pronto, a mesma coisa que tem hoje. O Zico era Flamengo, o Alberto Miguel era Vasco, Pelé era Santos, então hoje não tem mais. Então, naquele tempo, o Renato se encantou com o Zico, outro com o Roberto, outro. Até onde esse Vasco vai, Ronaldo, esse ano? Rapaz, Zé Neto. Você está entusiasmado? Não dá muito para se entusiasmar com o Vasco, não. A gente tem esperança porque tem segundo o novo sócio do Vasco lá, os novos, né, falaram que tem 700 milhões para gastar. Se uma boa grana. Menos de 200, nós temos 500 milhões aí para. Não é possível que não dê para reforçar o time. Mas, Neto, formação, jogadores, a gente sabe que mesmo o Vasco campanha, os jogadores não são jogadores. No Brasil nós não temos mais jogador de ponta de nível mundial, nós não temos mais. Então, um time para dar liga aqui. Quantos times não foi montado e não deu liga? Então é uma coisa. Isso botando dos melhores que fica no Brasil. E o Vasco, a gente sabe que está acompanhando jogadores medianos. Se a gente se manter na primeira divisão já está bom demais. Esse é o Papo de Bola, hoje conversando com Ronaldo Aderbal. Ronaldo Aderbal, chegar a 5.3, muito feliz, satisfeito, família, já é vovô, graças a Deus. Feliz, cara. Eu até falo isso assim, eu tenho 53 anos. Morei sempre na minha cidade, o tempo que eu tive fora foi só estudando mesmo, mas sempre morei aqui, nunca saí. Sou feliz demais por isso, gosto daqui e 53 anos bem vividos. Todas as fases da minha vida, assim, não tenho que reclamar de nada, cara. Agora, além do futebol, pra gente já ir aqui já no fechamento dessa nossa conversa, você tem uma paixão por esse esporte que é o motociclismo. Inclusive, nesse domingo, você vira e mexe, todo ano está promovendo esse evento. Aproveita aí, através do Papo de Bola, para propagar. A questão do motociclismo é uma paixão minha desde criança, assim, desde adolescente. Eu sempre tive o sonho de... Sempre gostou de moto? Em motos. Eu aprendi a andar ainda 13, 14 anos. Na década de 80, onde não era tão rigoroso, nem tinha tanta moto que a gente podia até andar e não tinha problema, né? Então, hoje já é uma coisa que acho que tem que se respeitar, a questão do menor não pode andar de moto na rua, então, mas na época não podia. Então, eu aprendi muito novo. Então, desde a década de 80 e a gente comprou moto já em torno de 30 anos atrás, a gente já tinha moto, no início da década de 90 a gente já tinha moto, e lá pra cá sempre moto assim de você trilha, participa, né? De eventos aí, Piauí afora. Então aí essa paixão veio e no futuro terminei comprando motos esportivas, motos e aí depois... Tem todo o seu equipamento também? Sim, então tem tanto a moto esportiva como a moto de rally, a gente tem todo... É um investimento mesmo em nível mesmo estadual, em nível mesmo, tipo como se fosse profissional. A gente, cara, que não é a profissão da gente, a gente é amador, a gente brinca, participa de corridas, de trilhas, de rally. Mas você vai reunir uma galera boa nesse momento. Amanhã é meu aniversário e aí eu comecei ano passado, o pessoal me cobrava, meus amigos aí, a gente tem um leque de amigos. Você começa a andar Picos, Teresina, região todinha, Floriano, então o pessoal ficava cobrando, não, tu vem pra cá, é a tua cidade, coisa e tal. Aí que a gente me cobrando. Ano passado eu disse, não, vou fazer no meu aniversário, vou reunir meus amigos, fizemos uma trilha aqui, você até participou, claro, que ajudou a gente aqui no registro da trilha. E esse ano vai de novo, né, ajudar a gente aqui. Então aí é uma paixão que passou pro meu filho e hoje ele até mais me segura porque eu passei 53 anos para estar participando de motocross, é um pouco exagerado, né? Mas eu estou no meio brincando com o menino, não estou em nível de competição. Até mesmo que eu cobro, quando eu vou, não tem essa modalidade. Tem a E40, aí são os caras de 40 anos, não tem a E50. Não tem, mas eu fico no meio dos caras aí brincando e mais pra diversão. Ronaldo, é sempre um prazer conversar contigo, desta feita aqui mais um Papo de Bola, porque você fez um comigo ao vivo na Eldorado. Né? E hoje aqui para a nossa TV Lesbon News, para o Cidade na Tela, eu vou deixar você muito à vontade para fazer aí os seus direcionamentos. Muito obrigado. Zé Neto, eu que agradeço, cara, por sua atenção para as pessoas que de certa forma ajudaram a desenvolver o futebol na João Veloso.
é uma coisa que eu tenho assim muito, como eu falei, a gente tem memória curta. Muitas pessoas ajudaram, certo? Pessoas que foram importantes para cá, que a gente ia para o estado assistir, que a gente achava E interessante. às vezes é até injustiçado. São pessoas, né? que você não sabe nem que joga futebol, como o Arnaldo do Supermercado Santa Lúcia. Tinha o Tunda aqui. O Tunda, eu sempre fui muito próximo do Tunda, que jogamos no Colorado junto. O Tunda tinha um pouco de revolta, cara. O Tunda tinha, assim, essa questão do reconhecimento. E até com razão, né, Ronaldo? Com razão, porque o que acontece? As novas gerações chegam, claro, com juventude, e vai, tipo, esquecendo e não sabe nem respeitar e nem... Todos têm seu legado e tem que ser respeitado. Exatamente. Então, uma coisa eu digo para vocês, para ter o campeonato hoje aqui no estádio, é porque teve antes. Porque se não tivesse antes, não tinha chegado aqui, cara. Teve muita gente que sofreu para conseguir organizar time, campeonato, e para chegar onde está hoje, certo? Eu acho que tem que ter um pouquinho de respeito por esse pessoal que jogaram para trás.